pessoas me perguntam sobre gráficas, né, que eu possa indicar ou recomendações que eu posso fazer sobre, né, como que eu vou atrás de gráfica para imprimir meus quadrinhos, enfim. A minha intenção, na verdade, é fazer talvez uma série de vídeos ou um profissão desenhista em várias partes, só para falar sobre tipos de gráficas e como você pode lidar com elas, como encontrar um bom parceiro para você. Mas como as perguntas são muito recorrentes, eu vou fazer uma abordagem rápida, só para dar uma ou outra dica para você encontrar uma gráfica, para pelo menos você conseguir imprimir, né, os seus quadrinhos ou coisa do tipo. Indicar gráfica é complicado porque eu sou de São Paulo e eu não conheço gráficas de outros lugares, você teria que ver na sua cidade. Primeira coisa básica, existem tipos de gráficas, elas não são todas iguais, né? E você precisa procurar a gráfica mais adequada para o trabalho que você quer fazer. Então, tiragens acima de 500 exemplares, né, geralmente 1000 exemplares que é o que o pessoal trabalha, é um tipo de gráfica específica chamada de offset, ou atualmente eles usam o termo CTP, que é uma nova tecnologia. Depois eu explico sobre isso. Esse tipo de gráfico é para atender tiragens de 1000 exemplares, 1200, né? Então, se a sua intenção é fazer uma tiragem dessa, é esse tipo de gráfico que você tem que procurar. Se a sua intenção é fazer uma tiragem pequena, de 50 exemplares até 100, mais ou menos, não procure uma offset, porque não vai compensar o custo para você. E muito provavelmente nem o trabalho para eles também. Aí eu recomendo que você procure o que a gente chama de gráfica digital. Gráfica digital não é xerox de papelaria. Vamos dizer que é um intermediário, entre a impressão offset e a impressão xerox de cotidiano, né? Ela é meio que um intermediário ali. Ela consegue atender essas tiragens menores, né? E também faz serviço de papelaria comum, sabe? Encadernação, plastificação de documentos, né? Cópia disso, cópia daquilo, enfim. E aí eles têm máquinas mais adequadas para impressão colorida e para impressão preta e branca. O acabamento e formato que eu recomendo você trabalhar para começo seria um gibi no A5, né? Seria um A4 dobrado no meio, grampeado, né? Capa, papel couché, miolo preto e branco. Revista inteira colorida é inviável para tiragens baixas. Vai ficar muito caro, não vai compensar o preço para você. Aí só para tiragens mais altas de 1000 exemplares que você consegue fazer compensar. Tá? Então, miolo preto e branco, capa colorida. Mesmo essas gráficas digitais, elas fazendo serviços um pouquinho mais complexos, tipo cartão de visita, às vezes um outro folder, né? Às vezes até banner. Revista em quadrinhos é uma coisa que é raro, né, algum cliente precisar desse tipo de impressão. Quando é encadernado, eles estão mais acostumados a fazer apostila, sabe? Que ele faz aqueles espirais, né? Que ele faz aqueles furos com espiral, tudo. Então, pensa que o seu caso ele é um pouco mais específico e não é todo mundo que vai ter a mão para fazer isso. Tenha em mente que não vai sair tão barato o valor final. Vai ser um dinheirinho razoável que você vai deixar lá na gráfica, mas é um valor que vai compensar o serviço, que vai precisar de um pouco mais de atenção. Para esse caso de quadrinhos, né, você precisa de uma gráfica que tenha um bom atendimento com o cliente, porque como é a arte nas páginas do miolo, às vezes o toner falha, ele tem que sair bonitinho, né? Não dá para sair uma impressão meio falhada de vez em quando, porque vai matar a tua arte. Às vezes quando é texto corrido até passa, né? Uma outra linha com uma falinha, mas no quadrinho fica complicado. Então vai exigir um pouquinho mais de atenção e vai precisar ser uma gráfica que tenha um bom atendimento com o cliente. Eu, em particular, já passei muito apoio com gráfica, já fui mal atendido com algumas gráficas, mas assim, existem bons e maus profissionais, tá? Então existem boas e más gráficas, normal. Então eu tomei uma postura que até foi interessante pra mim, assim. O que acontece? Eu chego numa gráfica, assim, eu vou vestido normalmente, eu não coloco terno e gravata, eu não vou com cara de rico, entendeu? Eu chego lá e pergunto, olha, eu tenho um trabalho para imprimir, né? Ele seria tipo de uma revista com algumas páginas, ele vai precisar, é um trabalho um pouquinho mais complexo, não sei se vocês estão habituados a fazer isso. Eu queria pedir um orçamento. Quem é o responsável por essa parte de elaborar orçamento, ver se é viável, se não é? Posso conversar com ele? Ele pode passar para alguém que seja especializado nisso ou pode ser a própria pessoa.
E aí você começa a explicar o trabalho como quem não quer nada. Ah, é uma revista em quadrinhos, estou fazendo, né, essa arte, queria tirar aí umas 50, 100 cópias. E você vai falando normal. Se o cara atender você mal, ele olhar na tua cara e falar, ah, esse cara aí não vai querer pagar pelo serviço, ele não tem noção do que tá fazendo, tudo e tal. Sabe aquele verde que o cara joga, assim, não te leva a sério? Quando o cara me trata dessa maneira, eu agradeço e vou embora, né? Logo mais eu vou em outra gráfica, tenho a mesma postura, se eu vejo que a pessoa me atende bem, pega os detalhes, faz perguntas sobre como que vai ser o trabalho, pergunta se ele pode dar uma olhada na arte, etc. O cara me dá uma atenção boa, aí que eu acabo fechando com a pessoa. Porque vocês sabem que eu tenho cara de jovem, então é muito comum nesses serviços que são mais trabalhosos, até mais caros, as pessoas me desprezarem, né, achando que eu sou talvez um adolescente. Aí eu gosto de ser tratado por igual. Então, se a empresa ela tem a postura de atender bem os clientes no geral, ou só aqueles que vêm com terno e gravata, né, eu já consigo perceber logo de cara. Eu encontrei os meus parceiros agindo dessa maneira. Quando eu vejo que o cara não tá nem aí porque eu estou explicando, eu pego minhas coisas e vou embora. Quem é meu parceiro, trabalha comigo, sabe que já há muitos anos que eu imprimo trabalhos com os mesmos parceiros. Então é uma postura que você pode ter na sua cidade na hora de procurar gráficas. Preços variam bastante, tá, gente? Não é muito tabelado assim. Então vale a pena você ver em umas 3, 4 diferentes para você ver a melhor oferta e o melhor atendimento. Mas deixe claro desde o início que o seu trabalho ele é um pouquinho diferente, talvez vá exigir atenção maior das pessoas. E quando você fechar com uma gráfica e quiser fazer a impressão, sempre solicita uma prova. O que é isso? O cara vai tirar um exemplar para você, né, de amostra, para você ver se a impressão ficou boa, se não saiu falhado, etc, tal, não sei o que, e você vai dar uma avaliada. Essa uma prova, obviamente, vai ser cobrada. Se tiver ok, ele pega e vai inserir isso aí na quantidade que você quer. Se não tiver ok, você só vai pagar pela prova que ele te fez e acabou. Ou talvez solicitar uma ou outra adaptação, alteração. Se tiver problemas na qualidade da impressão, sair falhada, etc., o cara tem que tirar outra prova para você para sair melhor, sem te cobrar nenhuma coisa adicional. Se aparecer algum erro que foi você que fez, eu encontrei uma digitação, encontrei uma outra coisa, você vai ter que pagar por essa prova. Muito simples. O ideal é você encontrar uma gráfica legalzinha na tua cidade. Ou se não, uma cidade próxima da sua, se você for do interior, que tenha mais comércio, tem uma gráfica digital mais bacaninha. É seu trabalho como editor do seu projeto saber pesquisar esse tipo de coisa. Tá? Não fica esperando que alguém vai fazer isso pra você, que eu tenho que fazer isso pra você. Cabe a você correr atrás para idealizar seu projeto. Sobre formatos finais, geralmente eles recebem em PDF. Tá? Então você vai ter que converter as suas páginas digitalmente para imprimir no PDF. Se você quiser ser mais amadorzão ainda, você pode fazer no Xerox. Eu já fiz isso, tá? Mas assim, vai ficar toscão o teu trabalho, velho. Para ficar uma apresentação bacaninha, faz uma impressão direto nas gráficas digitais. Tem um zilhão de coisas mais que eu posso falar sobre isso, mas não tem como falar só nesse vídeo. A última recomendação que eu falo é: saiba explicar o que você quer da gráfica, tá? Não acha que você tem que resolver tudo para você. Saiba negociar com as pessoas, então se a impressão, o trabalho não estiver bom, sabe? Exija uma impressão que fique legal, tudo. Veja se os caras têm estrutura para atender você. Se você não se sente seguro com a gráfica que você foi, procure outra, pesquise mesmo. E mais importante, tá, gente? Saibam que preço baixo não é tudo. Então vocês podem às vezes encontrar uma gráfica que o preço dela não é o mais barato, mas eles têm um bom atendimento, eles te receberam bem, eles vão tratar o seu projeto com responsabilidade. Se você fizer uma impressão do seu quadrinho e o impresso é tudo cagado, vai prejudicar suas vendas. Você vai fazer uma má apresentação. Então tudo conta. Preço também é importante, mas também que os caras saibam fazer o seu trabalho e te atendam da forma como você merece. Tá ok? Por fim, gente, se alguém aí, né, já fez quadrinhos, né, em alguma cidade aí que não seja São Paulo, quiser comentar na descrição do vídeo, ou se você tiver uma gráfica digital
que atende esse tipo de trabalho, tá liberado, pode colocar na descrição do vídeo o seu contato para as pessoas, né? Vamos tentar ajudar aí, porque eu sei que não é todo mundo que faz esse tipo de trabalho, e quem faz e faz bem feito tem mesmo que ser prestigiado. Então pode ser uma ponte aí, né, para unir as pessoas que precisam do trabalho e quem oferece trabalho, tá bom? Tá liberado, pode comentar aí. Mas ó, se divulgar a tua gráfica aqui, atende bem os meus inscritos, hein? Porque se atender mal, eu vou ficar sabendo. Tá? Então atenda bem os meus inscritos aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí. Eu ainda vou falar mais sobre isso. E estamos conversados. Por enquanto.